Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida e amada Cora Ronay. Corinha, e aí, como é que foi a semana? Conta tudo. Meu bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho essa saudação do podcast sempre muito engraçada. A gente sempre fala isso, mas para nós há um tempo fixo, né? Estamos gravando isso numa linda tarde aqui, invernal, eu ia dizer outonal, mas uma linda tarde invernal, Rio de Janeiro e de São Paulo. A semana transcorreu sem maiores sustos, felizmente, e está tudo nos conformes, na medida em que alguma coisa no Brasil de 2021 pode estar nos conformes. Olha, Corinha, você se referiu ao inverno do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas tem uma grande diferença entre esses invernos, que é a temperatura, né? Porque no Rio de Janeiro, provavelmente você está de manga curta, ou então você está assim com uma blusinha, talvez de manga comprida, mas bem fininha, e eu tô aqui encasacada. Sério? Sério. Eu estou de manga curta, você adivinhou. Claro, Rio de Janeiro tem inverno. Mas ontem eu usei casaco, hein? É? Sim, senhora. Eu estava aqui trabalhando de madrugada e tal, e eu estava com casaco porque o meu escritório estava frio. E aí, o que acontece no inverno carioca? Eu preciso ligar o ar refrigerado do meu quarto, porque todos os gatos vêm para a cama por causa do frio e deitam em volta de mim. Aí você fica com calor. Tem 38 graus. Então, eu morro de calor. E aí eu acabo tendo que me descobrir, ou ligar o ar, ou qualquer coisa assim. Olha que beleza. Mas você sabe, Corinha, que uma das coisas que eu mais estou gostando aqui de São Paulo, eu estou gostando de um monte de coisas porque eu sou uma carioca da gema, o meu coração está no Rio de Janeiro, porém, sou uma carioca apaixonada por São Paulo. E uma das coisas que eu mais estou gostando aqui, na verdade, é de poder usar um casaco, de tirar um cachecol do armário. O cachecol não tem mais aquele cheiro de armário, porque a gente tira de fato ele do armário para usar. É. Né? Então, assim, outro dia fez bastante frio aqui, e aí eu saí, tava de cachecol, casacão mesmo, aquele casaco acolchoado, assim, e eu me dei conta de que eu jamais fiz isso na minha cidade natal. Eu jamais fiz isso no Rio de Janeiro. Eu botei um casaco aqui, outro ali, mas você sai no Rio de Janeiro, dá 3 passos, você já sente um calorzinho e tira o casaco, né? Aqui em São Paulo, não. Aqui você fica de casaco o dia inteiro, esteja você na rua ou esteja você em casa, no escritório, onde quer que seja, né? É muito incrível. Você sabe que eu tenho casacos que eu comprei, assim, casacos mais leves. Evidentemente, ninguém compra um casacão para usar no. Mas naquele um dia de frio que faz, você sai na rua, você vê um casaco, aí você diz, eu vou usar muito esse casaco, e não usa. Realmente não usa. Eu tenho casaco aqui no meu armário que eu não usei nunca no Rio de Janeiro, nem uma vez. Pois é, e eu estou inaugurando alguns casacos aqui em São Paulo, porque eu também jamais tinha usado alguns casacos, ou tinha usado viajando. Então ainda tem isso. Em São Paulo, a minha sensação ainda é de que de vez em quando eu estou viajando. Eu não estou no lugar onde eu moro, eu não estou na cidade onde eu moro, porque eu estou usando uma roupa que normalmente eu só uso em viagem. Entendeu? Menina, isso. E essa coisa que você falou do cheiro de armário, isso é barra pesada. E agora tem uma coisa pior ainda com a pandemia, que é a seguinte: não é só os cachecóis que estão com o cheiro de guardado, são as minhas roupas todas. Todas, é verdade. Porque eu uso uns caftans dentro de casa e durante essa pandemia inteira, eu acho que eu não botei calça comprida nenhuma vez. Eu botei assim, as poucas vezes que tive que sair de casa, mas as minhas blusas, tudo, então está tudo com cheiro de guardado essa altura, todo o armário. Eu acho que quando acabar essa porcaria toda, quando eu voltar a uma vida normal de realmente sair de casa todos os dias, enfim, esse tipo de coisa, eu vou ter que mandar lavar o meu armário inteiro, porque está tudo com esse cheiro. Aos pouquinhos a gente tem que começar a mandar para dentro da máquina de lavar algumas roupas mesmo. Isso vai acontecer, acho que com todo mundo, porque acho que está todo mundo passando por isso, né? Algumas roupas há muito tempo dentro do armário, porque você quase não usa, porque a gente está muito mais em casa do que a gente, né? No último ano e meio, a gente está muito mais em casa do que a vida toda. Olha, né? jeans, eu não ponho jeans há 2 anos. É. Não deve caber mais, evidentemente, porque engordei muito.
esse período. Mas as minhas blusas, cachecol nem falar, mas está tudo com cheiro de guardado. É horrível. Ó, Corinha, guarda, porque daqui a pouco você vai estar caminhando na lagoa, fazendo uma dieta, vai virar filezinho de borboleta, vai voltar a caber nessa calça jeans e vai desfilar pelas ruas do Rio de Janeiro, Ah, tá? Deus te ouça. Olha aqui, vamos começar nossos trabalhos? Vamos, vamos, vamos. Então é o seguinte, Corinha, a gente começa comentando duas matérias da Folha de São Paulo, uma que fala sobre os jovens brasileiros que andam querendo deixar o país e outra sobre o índice de infelicidade no Brasil, que atinge marcas cada vez maiores. Então vamos lá. 47% dos 50 milhões de jovens entre 15 e 29 anos se dizem sem perspectiva de trabalho, insatisfeitos com a condução do país e deixam claro que têm a intenção de ir embora do Brasil. Isso no auge do chamado bônus demográfico, quando poderíamos experimentar uma aceleração do crescimento com uma proporção inédita de pessoas em idade de trabalhar em relação a seus dependentes, como crianças e idosos. Uma série de novas pesquisas quantitativas e qualitativas revela que nunca foi tão alto o número de jovens que nem trabalham nem estudam, cenário que foi ainda mais prejudicado pela pandemia. Corinha, um dado alarmante, né? Porque a gente sabe que grande parte do futuro de um país está na mão da população jovem, criativa, com sangue nos olhos para transformar o lugar onde vive e por aí vai. Como é que você recebeu essa notícia? E eu queria saber também se você acha que tem como reverter esse quadro, ou se é tarde demais, porque foi o que eu mais pensei quando eu li essa matéria. Será que a gente tem como reverter esse quadro, ou é tarde demais? Já tem uma geração realmente que quer ir embora daqui e aconteça o que acontecer, vai ficar com essa ideia fixa na cabeça? Essa notícia não foi surpresa para mim, porque todos nós que temos amigos em várias faixas etárias, que é o caso de praticamente todo mundo, já viveu isso, já viu jovens conhecidos indo embora, filhos, sobrinhos, enfim. O Brasil já deixou de ser um lugar atraente há algum tempo. E não foi preciso a pandemia, não. Antes da pandemia já estava todo mundo indo embora, porque você não tem algumas coisas básicas para as pessoas. Um é emprego, outro é segurança. As pessoas querem viver livres, no sentido que você quer sair de casa, dar uma volta no teu bairro, ir ao restaurante. Cada vez que eu vou a Lisboa, por exemplo, eu fico impressionada como tem mais brasileiro. Quando eu comecei a ir a Lisboa, quando fui a Lisboa da primeira vez, há, sei lá, 40 anos, quase não tinha brasileiro na rua. Assim, de a gente chegar em algum lugar, as pessoas saudarem, ó, brasileiro, não sei o quê, assim, querendo saber como é que acabava a novela, porque as novelas estavam sempre atrasadas. Então, agora, eu ouço tanto português brasileiro na rua, praticamente, quanto eu ouço português de Portugal. E não sei o que se pode fazer nesse momento, mas não acho que não seja uma coisa reversível, porque a Índia, por exemplo, passou por uma coisa muito parecida com isso. A Índia teve uma fuga maciça de cérebros, né? No caso da Índia, era uma coisa mais dramática, porque o país desesperadamente precisado de pessoas de nível superior e formando uma quantidade enorme de gente em tecnologia, medicina, e esse povo todo ia embora. Teve uma diáspora indiana enorme para cargos muito, muito altos. Quer dizer, o Brasil tem muita imigração também de mão de obra não preparada. Agora que começaram a sair as pessoas que têm diploma, mas até outro dia quem saía do Brasil ia para serviços, né? Para trabalhar como motorista ou como construtor, essas coisas. E na Índia, o que saíam eram engenheiros, eram médicos, tanto que a maior parte dos médicos na Inglaterra é indiana, nos Estados Unidos, enfim. Quando a Índia começou a crescer, voltou a crescer economicamente, eles voltaram. Há um movimento reverso na Índia já há alguns anos, talvez 10 anos, de volta do pessoal que saiu. Eles lá têm uma abreviatura de 3 letras, NRI, é Non-Resident Indian, que é o indiano que não mora na Índia. A tal ponto eles tiveram esse problema de diáspora lá. E essas pessoas têm voltado muito, de modo que
Eu acho que não é irreversível. Eu acho que, no momento em que o Brasil voltar a oferecer condições de empregabilidade, de segurança, de uma vida boa, as pessoas vão voltar, porque a terra da gente é sempre a terra da gente. Não, isso com certeza, Corinha, mas o que me preocupa, na verdade, é que a gente vai recuperar tudo isso. Quando a gente vai recuperar a longo prazo, né? Não vai ser de um dia para o outro. E aí me preocupa um pouco esses jovens, né? Metade dos jovens já querer sair, né? Do país, porque é isso, assim, você perde uma mão de obra absolutamente importante e é a mão de obra que vai, né, são os talentos que vão impulsionar o país, que vão fazer o país crescer. Outro dia eu li uma pesquisa dizendo que também a maioria dos jovens brasileiros tem vontade de empreender. Aí você fica pensando, né? O jovem brasileiro está com vontade de empreender. Que chance o jovem brasileiro tem de empreender num país como o Brasil atualmente? As chances são precárias, as chances são Muito ruins. pequenas, né? Né? E aí, o que o cara vai fazer? O cara vai viajar, o cara que tem condição, ele vai viajar, ele vai trocar de país, ele vai se especializar fora. E aí, ele se especializa fora, trabalha fora, e aí ele vive a serviço de um país que não é o país dele. E eu acho, ok, eu não vejo nenhum problema nisso, mas eu acho que essa tendência é muito preocupante, porque eu não vejo nenhum problema nisso, mas também adoraria que os jovens estivessem com vontade de ficar no Brasil. Ao mesmo tempo, entendo que os jovens não estão com vontade de ficar no Brasil, né? Porque se eu tivesse meus 20 anos, meus 18 anos, no início de uma faculdade e pensando no meu futuro, muito provavelmente eu estaria pensando no meu futuro fora daqui também. A questão é a seguinte, é que isso cria um círculo vicioso, né? Ou aquele paradoxo de Tostines, é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho. Então, as pessoas que você precisa para melhorar o país saem, e Uhum, as pessoas saem porque o país não é melhorado. exatamente. Nesse momento, eu acho que a gente está passando por muita coisa ao mesmo tempo. O clima político é péssimo, o clima político nunca teve tão ruim nesse país. Porque uma coisa é você ter uma presidência, um presidente com quem você não concorda, é no meu caso com o Lula, por exemplo, ou com a Dilma, mas são pessoas normais, o que eu posso dizer? Quer dizer, tá bem, não me representa, mas representa outras pessoas e conduzem o país como o país deve ser conduzido. Agora, aqui você tem uma crise diária gerada pelo Bolsonaro. Ninguém aguenta um país que vive de crise em crise. Ninguém aguenta uma crise atrás da outra. Ninguém aguenta esse tipo de tensão que a gente está sendo obrigado a viver. É verdade. Agora, Corinha, depois dessa notícia sobre os jovens, não é de se espantar o fato de que o sentimento de bem-estar do brasileiro, medido pelo índice de infelicidade, que é a soma das taxas de inflação e de desemprego, tem atingido no primeiro trimestre deste ano o pior patamar em 5 anos. O levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, também aponta que o Brasil aparece na segunda pior posição do ranking de infelicidade, atrás apenas da Turquia. Aí tá osso, né, Corinha? O que a gente faz? Para o bonde que eu quero descer, né? Eu só queria saber o que está acontecendo na Turquia para estar pior que aqui. Que a gente tinha que estar em primeiro, né, na verdade. Disparado. Quer dizer, eu acho que o Erdogan é bastante parecido com o Bolsonaro, pode ser isso. É. Mas, cara, falando sério, é isso que eu estava te falando, não é só uma questão econômica, é uma questão psicológica. Eu vou te dar um exemplo. Naquela época das Olimpíadas, aqui no Rio, eu era absurdamente contra a realização das Olimpíadas, porque eu acho que o Brasil não tinha condições de bancar aquilo. E não tinha mesmo. A gente tem muitas necessidades antes de bancar uma Olimpíada, e que, no fundo, é sempre uma grande desculpa para se roubar, né? Tanto que você vê que toda Copa do Mundo, toda Olimpíada, sempre cercada de escândalos de corrupção do tamanho de um bonde, enfim, eu era contra. Mas eu não posso negar o fato de que se criou um clima de felicidade, um clima de vibração realmente geral. Uhum. Até a Economist se deixou enganar e fez aquela capa com Cristo decolando, lembra? Sim, lembro. Porque o clima estava tão bom, havia um tal alto astral no país, que aquilo te contaminava.
Então, você vai dizer, mas a pessoa que está desempregada, para ela tanto faz estar alto astral ou não está. Até para a pessoa desempregada isso faz diferença. Com certeza, isso faz diferença para todos nós como coletivo. É porque cria esperança. Sim, O que tem nesse momento é zero esperança. sim, exatamente. O que a gente vive no momento é um clima de desesperança total, geral, em todas as áreas, né? Então fica realmente muito difícil do brasileiro se sentir feliz. E esse tipo de coisa, como você está falando da Olimpíada, os eventos, né, as coisas que acontecem nas cidades, isso é muito importante para manter a autoestima, para manter esse índice mesmo de felicidade, né? Você vê, pegando até um exemplo muito menor, né? Mas você vê nos países da Europa, quando chega o verão e aquelas praças ficam lotadas, aqueles jardins ficam lotados, todo mundo estendendo suas cangas, né? Porque o inverno lá é muito rigoroso. Então, quando chega o verão, há praticamente uma comemoração da chegada da estação. Agora, por exemplo, alguns países da Europa estão comemorando duplamente, não é só a chegada da estação, mas é a chegada da estação e também o fim de algumas medidas, porque, enfim, já tem muitos lugares onde a pandemia já está praticamente controlada e tal. Então, há uma felicidade, há um clima maravilhoso quando você celebra o verão nesses lugares. E aí você vê como as pessoas ficam felizes. É completamente diferente de você ir para um lugar no inverno rigoroso e olhar o semblante das pessoas, olhar a cara das pessoas e o mood das pessoas é completamente diferente. Eu estou dando um exemplo só, né, que nem é tão correspondente assim, mas só para dizer que o clima, né, o ambiente em que você está inserido, o que estão falando e como as pessoas estão se comportando é muito importante para você manter o seu nível de felicidade lá em cima. E aqui a gente não está tendo isso. Aqui a gente realmente não está. Então fica difícil mesmo. E uma coisa tem a ver com a outra, né, Cora? Porque a gente está falando aqui do nível de infelicidade do brasileiro e falando de jovens que estão querendo deixar o país. Então uma coisa está ligada à outra. Por que esses jovens estão querendo deixar o país? Porque felizes eles não estão, né? Não, e porque não tem esperança. E porque não tem esperança, exatamente. Porque é um cenário de desesperança. E você não pode ter esperança quando você tem um presidente que a toda hora ameaça com golpe, que já começa a fazer referências às eleições que serão fraudadas, porque se não tiver o voto impresso, quer dizer, que está preparando todo o terreno para uma convulsão social, que é o que ele quer nas próximas eleições. Então, e ao mesmo tempo, quem se apresenta como solução para o bolsonarismo é o Lula. Quer dizer, o Brasil elegeu o Bolsonaro para se livrar do Lula e vai eleger o Lula para se livrar do Bolsonaro. Então, a sensação que você tem é que você está patinando no mesmo lugar. A sensação que a gente tem é que a gente está preso, né, num filme que não acaba, né? Exatamente, é aquele dia da marmota. É o dia da marmota. É assustador, cara, assustador. Eu, se não tivesse a idade que eu tenho, as âncoras que eu tenho, a minha vida, quando você chega à minha idade, a tua vida já está muito arraigada, mas eu te juro que se eu tivesse uma idade mais viável para esse tipo de aventura, eu estava saindo também. Eu nunca na vida eu tive essa sensação. Em nenhum momento eu quis morar fora. Tanto que não morei. Eu sempre fui muito de viajar, mas eu nunca fui de viver fora. E eu nunca pensei na vida que um dia eu ia, não é considerar essa hipótese, mas considerar essa hipótese atraente. É verdade, Corinha. Olha, já que o negócio tá brabo pro nosso lado, quero saber o seguinte, que tal a gente aliviar o estresse aqui na zona leste de São Paulo, onde está rolando o Rage Room CT. É uma espécie de sala da raiva em que as pessoas pagam para dar uma boa extravasada, digamos assim. A entrada custa R$10 e lá dentro você escolhe que eletrodoméstico você vai querer destruir com a ajuda de um machado. O item mais caro é uma TV de 49 polegadas que sai por R$50. A ideia foi de dois irmãos que abriram o espaço em outubro do ano passado. A dupla faz questão de ressaltar que os objetos quebrados são sucata e depois de danificados são encaminhados para reciclagem. Luvas e óculos de proteção são obrigatórios para quem se aventura na sala da raiva. E a trilha sonora que acompanha esse momento de catarse é do AC/DC. Ô, Corinha, depois que eu li essa matéria e agora fazendo esse programa e falando sobre esse assunto, né? Essa matéria saiu recentemente aqui na Veja São Paulo. Me deu vontade de sair correndo e dar um pulo lá na sala da raiva. Eu quero saber se você quer me fazer companhia, porque só assim, né? Acho a ideia maravilhosa.
É a grande vingança, né, da gente. Olha, eu achei um tanto inusitado, mas depois que eu comecei a ler a matéria, ainda vi, né, que eles têm essa preocupação com reciclagem, falei, poxa, mas destruir objetos assim, e os objetos não são novos, claro. Eu falei, gente, essa ideia é genial, eles devem estar ganhando um dinheirão, porque imagina a quantidade de gente que vivendo o que a gente está vivendo, não está com vontade. A quantidade de gente, estou dizendo assim, hello, eu me incluo nessa, não está com vontade de sair socando tudo, entendeu? Para dar uma aliviada no estresse, né? Porque dá, né? Quando você faz uma aula, por exemplo, eu fiz aula de Muay Thai durante um tempo. Quando você dá uns socos lá naquele negócio lá, que eu não sei nem o nome, é que eu estava mais interessada em dar soco do que saber o nome do negócio, mas na hora que você começa a socar aquilo e o professor vai, não sei o quê, jab direito, jab não sei o que lá, e aí você vai, dá soco de lá, dá soco de cá, nossa, você acaba tipo, lavou a alma, entendeu? E se quiser imaginar um ou outro ali, naquele momento, tudo bem, você imagina um ou outro naquele momento e você sai com a alma lavada. Então é mais ou menos o mesmo princípio, né, Corinha? Que é tipo aquela cena de novela que a mulher quebra os pratos todos na cozinha, né? Eu também me lembrei disso. Não tem umas cenas assim que a pessoa quebra tudo, dá um acesso de raiva? Cara, eu sempre tive inveja de atores e atrizes que fazem esses papéis. Eu também, Corinha. Eu adoraria fazer esse papel. Quebrar joelho. Ai, que felicidade fazer isso, né? Olha, você sabe uma outra cena também que eu tive muita inveja quando eu vi? Aquela cena clássica de Guerra dos Sexos, em que a Fernanda Montenegro e o Paulo Altran, eles estão jogando coisa um na cara do outro e começam a jogar um monte de comida um na cara do outro e também tem um acesso de maluquice. Você se lembra dessa cena? Lembro dessa cena, mas você sabe que eu não gosto dessa cena. Ah, jura? Por quê? Eu odeio essa coisa de torta na cara. Eu adoro, Corinha. Deve ser muito bom de fazer isso. Não, é engraçado. Todo mundo gosta. Eu detesto isso num grau. Eu não sei te explicar, me causa uma repulsa imediata. Eu detesto. Jura? Não, eu gosto, assim, eu confesso a você que eu adoro essa cena, eu acho essa cena muito divertida, tanto que ela ficou na minha cabeça. Ela virou um clássico, né? Volta e meia ela é lembrada. Mas assim, são essas cenas que me dá vontade, assim, tipo, ai, que vontade de pegar um negócio, uma torta, enfiar na cara de uma pessoa, aí a pessoa enfia na minha cara também, a gente faz uma lambança, mas, mas assim, os pratos quebrados, né, as louças quebradas, essa coisa, né, dessa sala da raiva aqui em São Paulo, para você quebrar uma coisa e sair um pouco melhor, é melhor você quebrar um eletrodoméstico velho e uma louça do que você quebrar a cara de alguém, né? Então tá valendo, né? E nós precisamos, sei lá, não é desabafar, desabafar não é a palavra, é relaxar, Extravasar. é extravasar. A palavra é essa, extravasar, a palavra que eu estava procurando. É. Exatamente isso. Então tá, então você vai pegar a próxima ponte aérea agora e vai vir para cá para a gente ir para lá, para a Sala da Raiva? Com certeza. Olha, eu pago para dar umas marretadas nessa televisão. Tô te esperando, Corinha. Olha, enquanto você pega a sua ponte aérea, você vai resolvendo aí que horário que você quer. Pode começar a dar sua dica de hoje, que a gente chegou ao fim do programa. Vamos lá. Belinha, a minha dica de hoje é o Dicionário dos Refugiados do Nazifascismo no Brasil. De uma certa forma, ele tem um pouco com a nossa conversa de hoje sobre as pessoas imigrarem e tal. A diferença aqui é que essas pessoas estavam fugindo de uma guerra, né? É um trabalho espetacular. São 300 biografias, tem fotos. O trabalho de pesquisa é inacreditável. E quando você folheia esse livro, você vê a quantidade de gente que esse país ganhou com a guerra, sabe? A quantidade de gente diferente que veio para cá, os talentos, a importância dessas pessoas na vida brasileira. É sensacional, sabe? E eu recomendo o livro para todo mundo, porque ele não é exatamente um dicionário, ou por outro, ele é um dicionário, mas quando a gente diz dicionário, a gente pensa logo em alguma coisa só com verbetes ou o quê, né? Não, ele é uma saga da imigração da Segunda Guerra, sabe? É uma saga do exílio no Brasil. O meu pai está biografado aqui, isso é um disclaimer para todo mundo saber. Ah, E, que aliás, legal. eu e minha irmã estamos
também citadas no final, porque eles têm uma lista de pessoas que são descendentes de exilados que participam da vida pública brasileira, né? Uhum. Mas é um livro muito, muito bonito, foi muito bem feito. Ele foi coordenado pelo Israel Beloc, a consultoria foi do Fábio Kaufmann, a produção impecabilíssima da Cristina Michaelis e a realização da Casa Stefan Zweig. Ele está em todas as livrarias. Muito bem. Mais alguma dica ou fica só com essa? Fico com essa porque esse é um livro de 800 e tantas páginas. Ah, meu Deus, não é para mim não, Corinha, nesse momento pandêmico com filho pequeno. Não, ele é para você pelo seguinte, porque são 300 biografias espalhadas por isso tudo, e cada biografia pode ser lida como um conto. Entendi. São exemplos de pessoas, são histórias maravilhosas, sabe? Então tá ótimo. É um grande livro para a gente entender o Brasil, para a gente acompanhar pessoas que foram importantíssimas, enfim. É um grande lançamento, esse livro fazia falta. Muito bem. Olha, eu tenho 2 dicas aqui, uma de série e outra de filme. A série é uma que está super falada, as pessoas têm postado muito nas redes sociais, eu fiquei curiosa, uma amiga minha me recomendou muito, que se chama Lupin, com o Omar Sy, que para mim é um dos melhores atores da atualidade, eu adoro ele. Para quem não lembra, ele ficou muito conhecido por um filme chamado Intocáveis, que, aliás, vale muito a pena ver, quem não viu. Você viu esse filme, Corinha, Intocáveis? Não vi. Então, veja, é muito legal. E a série é bem legal, eu tô me divertindo muito. Tem 2 temporadas já, mas com 6 episódios cada uma, então dá para assistir bem, bem rápido. E a terceira tá vindo aí. E conta a história de um homem que quer vingar uma injustiça cometida contra o pai dele. Eu não vou falar mais, porque senão eu acabo dando alguns spoilers. E eu acho que vale super a pena ver, é uma série super bem filmada, atuações incríveis. Tudo com o Omar Sy, eu acho que vale a pena, porque eu acho ele excelente ator e de um carisma gigantesco. Então tá aí, chama Lupin. Tá logo ali nos highlights ali da Netflix, porque é uma série que está sendo bem vista. E o filme que eu quero dar de dica aqui hoje é um filme para as crianças, mas não só para as crianças, como também para a família inteira, porque todo mundo se diverte. É um lançamento da Disney Pixar, né? Então tá lá na Disney, para você assistir, já está disponível, que conta as aventuras de um monstro do mar. Ele vira um menino quando ele chega à superfície. Quando ele se molha, ele é um monstro do mar, e quando ele está na superfície, quando ele está na terra, ele vira um menino. E o filme aproveita, através da história desse menino, né, desse monstro menino, para falar de respeito às diferenças, de uma maneira lúdica, super divertida. A gente se divertiu aqui em casa, a gente viu esse final de semana, o Theo adorou, deu gargalhada com o filme. E tá muito, muito, muito legal. Muito, muito bonitinho, muito bem feito o filme. Então, é Luca o nome do filme. Certo? Essas são as minhas dicas de hoje. E chegamos ao fim, né, Corinha, do programa. Tá na hora. Lembrando ao nosso ouvinte que, se quiser falar com a gente, vai lá no @aquelas2podcast, pode dar sugestão de pauta, pode fazer elogio, pode fazer crítica, pode fazer o que você quiser, sempre com muita educação, respeito, carinho, que a gente gosta. Não é isso, Corinha? É isso mesmo. Então tá bom. Então tá, então um beijo para você, um beijo para todos os nossos ouvintes e até semana que vem. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.